Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa. Situação agora complicada para as transmissões do Campeonato Carioca. Vamos ver como é que a Federação do Rio de Janeiro e os clubes vão resolver esse problema. Ô, Sormani, o Jesus ontem falou, né? O Jorge Jesus falou que pô, todo mundo queria fazer gol, não pode ser assim não. Mas é normal, né, Benja? O futebol tá voltando, os caras estão sem atuar há um bom tempo, viram a fraqueza do adversário, então todo mundo queria fazer o seu golzinho. Mas eu respeito a opinião do Pascoal, mas eu não fiquei tão entusiasmado assim como ele, não. Achei o jogo muito ruim. Muito ruim. Aliás, não assisti. Primeiro, se eu fosse flamenguista, claro, assistiria o jogo com muita empolgação do começo ao fim. Eu não sou flamenguista. Fui lá dar uma olhada no jogo, tal, achei o jogo muito fraco. Porque foi um jogo de um time só, não teve emoção nenhuma. Então a Boa Vista não ofereceu resistência nenhuma ao Flamengo. Nada, nada. Então era um jogo de uma metade de campo, direita no primeiro tempo, esquerda no segundo tempo. Um jogo um jogo previsível. Taticamente, não dá para você fazer nada. O Jorge Jesus fazer o quê num jogo desse? O adversário inexiste. Ele não tinha que fazer. A única coisa que ele tinha que fazer é a seguinte: escuta, vamos ser mais solidários, vamos trabalhar uma pressãozinha, vamos trocar mais passe, papapá, mas nada. Os próprios jogadores em campo relaxam numa situação dessa. Então eu achei o jogo bem ruinzinho. Não assisti até o final, não consegui. Também não fiquei empolgado com esses 2 milhões e 200 mil acessos no YouTube. Não acho muito, não. Não acho muito. Dado ao ineditismo, a partida solitária, tudo bem, teve o jogo do Botafogo também, é verdade, mas tinha muita gente olhando esse jogo pela curiosidade, para ver como é que ele foi, como é que seria a transmissão, quantas câmeras, quem seria o narrador, o comentarista, a repórter, a nossa Luana Trindade, um beijão para ela, trabalhou conosco aqui nos canais Fox Sports. Então tinha muita gente olhando que não torce pro Flamengo. E muito provavelmente quando o Flamengo jogar e outros jogos estiverem acontecendo no mesmo horário, essas pessoas não vão assistir. Ok, o Boa Vista não tem um apelo muito grande. É verdade. Mas então digamos que vamos subtrair o pessoal que estava lá para assistindo por curiosidade. E vamos colocar um adversário forte. 2 milhões é pouco, gente. Não é muita coisa. Em média, quando um jogo é transmitido pela TV Globo, canal aberto, em média, dá quase 7 milhões e meio de torcedores de visualizações por jogo. Essa é uma conta mostrada pelo Ibope. Eu estava lendo aí, inclusive, num texto, acho que foi no UOL hoje, do Rodrigo Matos, uma coisa assim. Ele que publicou esse texto. Não fiquei empolgado, não, gente. Não achei muita coisa, não. E outra coisa, o jogo do Internacional com o Grêmio na Libertadores, que teve 2 milhões, foi pelo Facebook. Muita gente não tem Facebook. Vou acessar, não tem problema. Vou me cadastrar, etc e tal. Ok, é um caminho. O YouTube não, você vai lá para youtube.com, aí aparece lá, você vai no pesquisa Flamengo e Boa Vista, aparece, você vê, acabou. Então tem uma diferença muito grande. Então, resumindo para mim aí, não fiquei empolgado com o jogo, achei o jogo bem fraquinho e acho que esses 2 milhões, por um primeiro momento, pelo ineditismo e pelo fato de muita gente estar assistindo esse jogo pela curiosidade da plataforma e do que estava acontecendo, não acho um número expressivo, não. Não acho, não. Acho um bom número. Expressivo não é.
Ó, Sormani, eu vou divergir de você, cara. Não foram 2 milhões e 200, Sormani. 2 milhões e 200 são de acessos simultâneos. Ou seja, 2 milhões e 200 mil pessoas estavam ao mesmo tempo vendo. No total, foram 14 milhões de views, né, de visualizações no YouTube. Foi uma coisa, é um número muito grande. O Flamengo bateu ontem 4 milhões e 200 mil inscritos no seu canal. É muita coisa, Sormani. É muita gente, cara. Eu vi o jogo, eu tinha curiosidade de ver, eu vi. Cara, eu achei uma coisa fantástica, uma coisa muito bem feita. Tudo estava perfeito. Tinha o Raul Plasma comentando também que foi muito legal. O corte de câmera estava super legal. Achei fantástico. E os números são muito bons, sim, Sormani. Muito bons, cara. Cara, 2 milhões e 200 mil simultâneos. É muita gente. Ô, mano, mas primeiro eu te perguntar o seguinte: esse Campeonato Carioca, você que gosta de metáforas, é mais ou menos quando o Mike Tyson treinava, né? Que ele chamava cada dia um sparring pro treino dele. A gente sabe que no final sempre o Mike Tyson ia ganhar. É o que tá acontecendo, mano. Não tem surpresa no Campeonato Carioca. Mas não teria, independentemente da fórmula, viu, Benja? Porque o time do Flamengo é muito à frente dos demais, cara. O Flamengo ele faz frente aí para os principais times brasileiros e sul-americanos e ainda ele leva vantagem. Imagina quando ele pega Boa Vista, quando ele pega times aí com uma expressão menor. Então o Flamengo sobra. O primeiro tempo do Flamengo, Benja, ele começou muito forte, adiantando a marcação, marcando alto, tentando roubar a bola do Boa Vista, e o Boa Vista poucas vezes conseguiu passar do meio campo. Era um jogo de ataque contra a defesa. Em determinado momento do primeiro tempo, o Flamengo começou a se resguardar, até por ver a fragilidade do adversário, o Flamengo começou a tocar a bola, criava chances pela qualidade que ele tem. Mas no segundo tempo, quando entrou lá o Vitinho, quando entrou o Michael, aí o Flamengo ele acabou esbarrando até inclusive no goleiro do Boa Vista, aí o Kleber, que é muito bom. Se não fosse esse goleiro, o Flamengo tinha colocado uns 5 ou 6 na conta lá. Mas com relação aos números aí também, Benja, eu concordo contigo, cara. Inclusive, essa partida do Flamengo ontem foi a nona maior live da história do YouTube, cara. E eu tô falando em termos mundiais, não tô falando só do Brasil, não. O Flamengo só perdeu aí pra artistas aí, cantores, enfim, pra essas lives aí de sertanejos que estão bombando ultimamente. O Flamengo acabou perdendo aí pra essa galera. Mas em termos de transmissões esportivas, foi a maior live já realizada pelo Facebook. Conseguiu superar até o Liverpool. Então, é uma situação aí, claro, o Sormani ele traz aí os números da televisão, porque muitas vezes o cara nem gosta de futebol, mas já fica ligado na TV lá por osmose. Então, acaba meio que dando audiência pro futebol. Mas esse público aí foi especificamente ver o jogo do Flamengo. Eu acho que os números são expressivos, sim. Não dá para comparar ainda em termos de TV aberta, é claro que não dá, porque é um outro cenário. A TV ela já fica ligada especificamente ali na televisão, mesmo que você não esteja assistindo. Ela tá ligada lá indiretamente. Às vezes aí até o Color Bar de madrugada dá audiência porque o cara esquece a TV ligada e o Ibope tá computando. Então, nesse cenário aí, cara, o Flamengo ele pode ganhar muito dinheiro. Vai ter uma briga jurídica agora aí envolvendo a emissora junto com o clube. A emissora teve agora aí deferido o seu pedido, mas mesmo assim ela rescindiu o contrato com o Campeonato Carioca, vai preservar o pagamento aí, mas já não transmite mais as semifinais. É uma situação complicada, cara, porque agora os clubes vão precisar vender seus próprios direitos aí, correr atrás de patrocinadores e pessoas que queiram aí realmente ajudar o clube nesse momento. E nessas cifras que o Pascoal citou aí, fora o ingresso virtual, Benja, dentro desses 800 mil que o Flamengo arrecadou, também tem uma quantia do patrocinador que acabou fazendo publicidade também na transmissão. Ô, Flavinho, o dentro de campo não teve surpresa nenhuma. Se bobear, o campeonato pode acabar agora dia 8, né? Não, dentro de campo não teve surpresa nenhuma. O jogo foi muito fácil. Assim seria que aqui no Rio de Janeiro os adversários do Flamengo, os únicos que endurecem um pouco as coisas são os times grandes, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, muito mais pela tradição do que por qualquer outra coisa. E os outros times são muito frágeis mesmo. E, enfim, o Flamengo não precisou de nenhum esforço. Agora, como você ontem falou, Benja,
grande atração desse jogo era essa nova modalidade, que nem é tão nova assim, mas é nova no caso do futebol brasileiro, né? De uma ação de um clube como o Flamengo. E aí ia ficar todo mundo olhando os números e tudo mais. Eu tô com o Sormani, o Benja. Primeiro é o seguinte, acho que é importante entender que o Flamengo e nenhum clube de futebol é um youtuber. O Flamengo não é um influencer, né? Porque se a gente for olhar assim, você está falando dos 4 milhões e 200 mil inscritos na Flá TV. Ok, é um número bom. O Felipe Neto tem 38 milhões e 600 mil. O Whindersson Nunes tem 39 milhões e 800 mil inscritos nos seus canais no YouTube. É uma outra modalidade de comunicação, né? Os números, de fato, não são assombrosos. O Ibope que o Botafogo teve ontem no jogo pela TV Globo, em televisão aberta, aqui no Rio de Janeiro, que chegou a 20 pontos de pico, considerando que cada ponto do Ibope aqui no Rio equivale a 121 mil pessoas, o Botafogo teve uma audiência em número de pessoas, não em visualizações, porque a visualização do YouTube, Benja, você sabe muito bem como é que é. O cara clica, ele pode sair, ele volta de novo, e contou 2 vezes e tudo mais, e aí você chegou a esse número que você deu aí, 14 milhões de visualizações, o que significa que sejam 14 milhões de pessoas assistindo ao jogo. Por isso que o número de pessoas simultâneas é um número que se aproxima mais da audiência em número de pessoas desse jogo. A audiência do Botafogo contra a Portuguesa, só no Rio de Janeiro, chegou a 2 milhões e 58 mil pessoas pelos números do Ibope. São números semelhantes. Claro que a televisão aberta ela tem uma força muito grande, maior do que a internet. Você tem televisão na maioria dos lares brasileiros e nem todos os lares têm a internet rápida, né? Agora, eu não acho que tenha sido uma coisa assim do outro mundo, uma coisa tão espetacular assim. E eu acho que o Flamengo também não inovou em nada na transmissão, gente. A transmissão, vamos contar o que aconteceu. A transmissão foi contratada junto à mesma produtora que faz a transmissão dos jogos do Premier, do Sport TV, da TV Globo. Então, é o pessoal que sabe fazer. Não é que o Flamengo fez a transmissão. O Flamengo contratou, fez muito bem, porque a transmissão teve um bom nível técnico. No mais, eu achei uma coisa meio chata, porque ficou o tempo inteiro o pessoal lá que estava transmitindo, todos profissionais, competentes, não estou discutindo isso, mas ficou aquela coisa do autoelogio, da autoexaltação, dos nossos números, a nossa nação, isso, aquilo. Se as pessoas, em geral, gostam disso, o tempo vai dizer. Mas é o que o Sormani falou no início agora. Quem não é torcedor do Flamengo, assiste um jogo do Flamengo na televisão, no Fox Sports, na TV Globo, no Sport TV, Flamengo e Grêmio, sei lá, Flamengo e algum time do Equador, na Libertadores e tal. Porque você tem um negócio chamado jornalismo, que está fazendo essa transmissão, que está gerando essa transmissão. Quando a transmissão é gerada e é levada ao ar por um canal que pertence ao clube, passa a ser um negócio de divulgação muito mais do que uma transmissão com a qual a gente está acostumado. Então, é uma coisa que, por exemplo, o torcedor, cara, que não é do Flamengo, fica um pouco irritado com essa coisa, chegamos a 2 milhões, chegamos a não sei quanto, como o Flamengo é demais, como o Corinthians é demais, como o Palmeiras é demais. Eu não gosto, eu acho isso chato, né? Agora, é um caminho que o Flamengo, para concluir, o Flamengo tá abrindo. Precisa ver se ele vai ser trilhado por todo mundo. Porque uma coisa é o Flamengo achar que vai faturar com os seus jogos o que fatura com o dinheiro da televisão. Eu lembro que a TV Globo paga ao Flamengo 200 milhões de reais para transmitir os seus jogos no Campeonato Brasileiro. Será que o Flamengo vai conseguir arrecadar isso se ele bater o pé e resolver fazer as suas próprias transmissões como mandante? É bom lembrar que o Flamengo é mandante de metade dos jogos. Metade do campeonato. A outra metade ele não é mandante. Então o que ele fatura num jogo contra o América Mineiro, por exemplo, se ele faz a transmissão, ele vai faturar 0 quando o América Mineiro mandar o jogo lá no Independência e for ele o mandante e ele for comercializar. Então tudo isso tem que se discutir para ver se vale a pena. Não sei se esse bico na porta que o Flamengo deu, ele vai ser dado por todos os clubes, não. Mas eu vou divergir de algumas coisas.
mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade.